Fala aí, amiguinhos, tudo legal, tudo tranquilo? Bom, hoje o assunto é muito bacana, um assunto relativamente fácil, muito cobrado nos exercícios de vestibular, potência mecânica, tá? Então, vamos lá, vamos revisar. Bom, então vamos definir aqui a potência mecânica. Bom, potência é uma grandeza escalar que mede a rapidez com que o trabalho é executado, ou seja, uma taxa de transferência de energia. Matematicamente, ora, vamos definir inicialmente a potência média, é o trabalho dividido pelo tempo. Você vai descobrir a taxa de transferência de energia. Você pode simplesmente já colocar a energia na fórmula. Lembra que trabalho é exatamente uma energia transformada ou transferida. Então vamos imaginar um exemplo, você levantando um objeto qualquer do chão até uma altura qualquer. Bom, para você calcular a energia que você transferiu, imagina que você transferiu energia potencial gravitacional. Então você coloca aqui mgh. Vamos supor que essa energia deu 100 joules e você gastou, vamos supor, 5 segundos. 100 dividido por 5 vai dar 20, ou seja, você transferiu em média 20 joules a cada segundo. Tranquilo? Então, isso que significa potência? A taxa média de transferência de energia em um movimento. E nós chamamos de potência mecânica porque essa energia geralmente será mecânica nessa fase do estudo. Uma energia potencial gravitacional, uma energia cinética, uma energia potencial elástica. Mas outras áreas da física vão utilizar a mesma equação. Na termologia, por exemplo, usamos o conceito de potência térmica. O que é que muda? A energia vai ser o calor, energia térmica. Na eletricidade, usa-se energia elétrica e por aí vai. Mas o conceito é bem simples e bem intuitivo. Tá joia? Vamos lembrar aqui as unidades de medida. Bom, primeiro, como vocês viram, energia em joule e o tempo em segundos. Então, a unidade no Sistema Internacional de Potência é o joule por segundo. Esse joule por segundo é homenagem ao cientista James Watt. Então, a unidade watt, tranquilo? Quando você tem uma lâmpada ligada de 40 watts, significa que ela está consumindo, em média, 40 joules a cada segundo, tranquilo? Bom, existem os múltiplos muito utilizados em máquinas, em hidrelétricas, né? Então vale a pena recordarmos aqui o quilowatt, então quilo, prefixo quilo 10 a terceira, o mega 10 a sexta e o gigawatt 10 a nona, tá? Então é bom vocês lembrarem principalmente desses três múltiplos. E outras unidades de potência, principalmente usada em motorização, em carros. O cavalo vapor, que é 735 watts, e o HP, que é 746 watts. Bom, são unidades de potência similares que, historicamente, a medida inglesa acabou mudando um pouquinho aqui valores de arredondamento. Por isso que deu essa diferença. Mas dizem realmente que o watt usava um cavalo para levantar uma pedra do chão até uma determinada altura, claro, usando roldanas, usando cordas. E ele descobriu que, em média, você precisava de 750 joules por segundo, no caso o cavalo, né, para levantar, para realizar a tarefa. Daí criou-se essa unidade. O sistema britânico, ao utilizar o arredondamento, eles usam outras unidades, como distância gostam da polegada, massa usam muito libra-força, então por isso que deu essa pequena diferença. Mas os vestibulares fornecem essa relação, ou eles te dão uma maneira de descobrir. E geralmente eles aproveitam e arredondam tanto o cavalo vapor quanto o HP, aproximadamente 750 watts. Tranquilo, moçada? Bom, continuando, vamos fazer o seguinte agora. Uma outra maneira de você calcular a potência média é quando o exercício pede a potência média especificamente de uma força. Aí é mecânica mesmo, tá? Aí é uma fórmula exclusiva aqui da mecânica. Então, quando eu quero a potência de uma força, vamos fazer uma substituição. A potência é trabalho sobre o tempo. Aí eu vou pegar o trabalho só daquela força que ele deseja. Se a força for constante, a fórmula é FD cosseno θ. Se ela não for constante, lembra daquele procedimento de descobrirmos o trabalho pela área do gráfico. Mas quase sempre vai ser considerada uma força média, que pode ser considerada como se fosse uma força constante. Muito bem, o que nós temos nessa expressão? É muito comum o cosseno aqui for igual a 1. Né? O ângulo 0 grau, o cosseno de 0 vale 1. Então, daqui a pouco nós vamos tirar esse cosseno aqui.
E a distância dividida pelo tempo, ó, o que você está lembrando? O que é o ΔS sobre o ΔT? A velocidade média. Então, nós temos a potência média como sendo a força, a velocidade média, vezes o cosseno. Mas, como eu falei para vocês, o caso mais comum, esse θ é 0 grau, que significa a força e o deslocamento, ou a força e a velocidade, na mesma direção e sentido. E por isso a fórmula fica apenas força vezes a velocidade. Muito bem, está vendo que nós estamos falando, por enquanto, de uma média. E quando pergunta a potência instantânea? Pessoal, é a mesma equação, só que você tem que usar a força e a velocidade naquele momento instantâneo. Então, eu já vi problemas da seguinte forma. Calcule a potência de um veículo no instante 10 segundos. Bom, então ele quer a potência instantânea. Eu devo procurar qual é a força naquele momento e qual é a velocidade naquele momento. Mas a grande maioria dos problemas usa já um movimento que tem velocidade constante. O que você lembra a respeito? Se a velocidade é constante, o valor médio coincide com o valor instantâneo. E, portanto, potência instantânea e média é uma coisa só. Você vai usar apenas a fórmula força vezes a velocidade. Tranquilo? Então, por enquanto, o que vocês estão revisando? Qual é a fórmula principal para calcularmos potência? Energia por tempo. E exclusivamente aqui na mecânica, quando eu quero a potência de uma força, pode ser utilizada a equação força vezes velocidade. De boa? Muito bem. Aqui nós temos, então, um gráfico, a potência, trabalho sobre o tempo. Quando você multiplica cruzado, o trabalho é a potência vezes o tempo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Às vezes o exercício fornece um gráfico e nós temos aqui uma potência variável. Vocês lembram que a área do gráfico pode fornecer outra grandeza física. E você pode fazer aquele teste que eu já te ensinei. Ou você multiplica os eixos, veja, potência vezes o tempo, ou multiplica as unidades, watt vezes segundo, joule por segundo vezes segundo, que corta da joule. Então, essa área do gráfico ela está relacionada com o trabalho, ou seja, a energia transformada, transferida nesse intervalo de tempo. Tá? Então, os vestibulares das paulistas, por exemplo, cobram bastante esse assunto, inclusive essa parte gráfica. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre a unidade usual de energia, já que eu coloquei a fórmula dessa maneira. Veja, a unidade de trabalho, quando eu coloco a grandeza envolvida no colchete, eu estou estudando as unidades, tudo bem? Então, a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, que é então a unidade de potência vezes a unidade de tempo. Mas qual que é a unidade de potência? É watt e a unidade de tempo, segundo. Então, watt vezes segundo é o quê, pessoal? Joule por segundo vezes segundo, isso aqui é o joule. Então, a unidade do Sistema Internacional de Energia. Só que em muitos casos, principalmente na eletricidade, nós usamos as potências dos aparelhos que você tem em casa em quilowatt e o tempo de uso em horas. Então, isso gera uma unidade de energia quilowatt vezes hora, ou simplesmente quilowatt-hora. Então, muitos confundem com quilowatt-hora sendo uma unidade de potência. Cuidado! O quilowatt-hora é uma unidade de energia, principalmente usada, então, para consumo de energia elétrica. E qual é a relação do quilowatt-hora para joule? Vamos lá. Então, eu tenho que 1 kWh é igual. Quilo é 10 a terceira, então 1 kW é 1000 watts. E 1 hora tem 3.600 segundos. Fazendo a multiplicação, nós temos que 1 kWh vale 3,6 vezes 10 a sexta joule. Por isso que a unidade de consumo de eletricidade, consumo de energia elétrica nas companhias de energia vem em quilowatt-hora. Porque se viesse em joule, ia representar um número muito grande. Tá joia, pessoal? Recordar essa parte, uma parte muito cobrada e muito importante. E para a gente finalizar, vamos lembrar de um problema importante, né? A potência das hidrelétricas. Como que a gente calcula a potência de uma hidrelétrica muito cobrada? Lembrando que a hidrelétrica é uma transformação de energia bem simples, né? A água armazenada numa represa, ela cai, ela escorrega, transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. E o movimento da água gira uma turbina que vai acionar um gerador que, por fim, vai, então, transformar essa energia mecânica em energia
elétrica, tranquilo? E aí como que a gente faz para calcular a potência máxima que essa hidrelétrica pode fornecer? Lembra que potência é trabalho sobre o tempo. No caso de uma hidrelétrica, a energia inicial da represa, ó, energia potencial gravitacional. Então nós temos mgh dividido pelo intervalo de tempo. Algumas transformações importantes. Densidade, por exemplo, é massa dividido pelo volume. Então, no lugar da massa, vamos colocar a densidade vezes o volume, tranquilo? Olha lá, ó, substituir. Outra transformação importante que é dado em hidrelétricas é a grandeza vazão. O que seria vazão? É qual o volume de água que cai aqui no duto por um intervalo de tempo, né? Geralmente com a unidade metro cúbico por segundo. E veja aqui na fórmula, ó, volume dividido pelo tempo apareceu aqui, ó. Nós vamos substituir volume dividido pelo tempo pela vazão. Então a potência vai ser a densidade da água vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura, em relação ao nível que se encontra a turbina. Muito bem, então esse tipo de equação é muito cobrado. Claro que você não precisa decorar, basta fazer essas transformações. Mas o que realmente importa? A densidade e a gravidade, dificilmente você vai conseguir mudar. Então você tem que ver a vazão que cai lá no duto e a altura, né? A diferença de altura aqui, que realmente vai ser importante. Tá joia? E aí vamos fazer um exercício que caiu na prova do Enem, para você ver como que realmente isso foi cobrado. Ó, a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. Veja que são 20 unidades geradoras. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água. Veja que está tudo no sistema internacional. A diferença entre a potência teórica instalada é a potência não aproveitada. Então, qual é a potência em megawatt não aproveitada em cada unidade geradora? Bom, então um exercício legal, vamos ver como é que a gente resolve. Primeiro passo, vamos calcular a potência teórica, que ele explica aqui, olha, que tem uma queda d'água de 118,4 metros. Então, lembra que a energia disponível é mgh, energia potencial gravitacional. No lugar da massa, densidade vezes o volume. E mais uma substituição, no lugar do volume sobre o tempo, a vazão. Então, está aí a equação, veja que eu não decorei, eu parti do mgh dividido por ΔT. Vamos colocar os valores que o exercício deu. A densidade da água 10 a terceira, a vazão 690 metro cúbico por segundo, gravidade 10 e a altura 118. Bom, pessoal, uma questão do Enem, você tem que ser esperto. Eu fiz a conta bonitinha aqui para você ver, mas lá na hora da prova, os valores são bem distantes, ó. Então você pode aproximar os valores para fazer uma conta mais fácil. 700, aqui você coloca 120, tranquilo? O valor vai ser aproximado. Muito bem. Bom, como eu fiz a conta bonitinha aqui, essa potência total deu 816,96 vezes 10 a sexta watt, ou 816,96 megawatt. Mas essa é a potência teórica. Qual é realmente a potência gerada? Então vamos lá. Ele diz que a potência gerada é 14.000 megawatts, ó, potência total instalada. Mas eu tenho 20 unidades. Então eu tenho que pegar esses 14.000, dividir por 20 unidades para descobrir a real potência gerada. Se eu gero 700 megawatts, mas eu tinha disponível 816, essa diferença então, pessoal, foi dissipada, que é a pergunta do exercício, a potência não aproveitada. Então a potência não aproveitada, 116,96 megawatt. Letra C, a resposta. Tranquilo, pessoal? Então, apenas um exemplo. Agora, peguem listas de exercício, vamos treinar, fazer exercício, porque é uma matéria realmente muito cobrada. Tá joia? Um abraço para vocês e bons estudos!